Fala para Oi. gravar e pronto. Vamos lá, que esse assunto é um assunto bem complicadinho, tá? E as questões podem ser bem complicadas. Questão 4. A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e por isso é utilizado como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma, com uma concentração superior a 1 mg por litro. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 mg por litro podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa, na forma de solução aquosa, com concentração de 3 mg por ml. Um indivíduo adulto com um volume sanguíneo total de 5 litros será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual é o máximo volume de solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa de maneira que não ocorra hemorragia causadas pelo anticoagulante? Então, ele quer que não ocorra a hemorragia, certo? Para não ocorrer, basta ficar nesse limite aqui, ó, porque vai ocorrer se for superior a 4, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a seguinte: são 5 litros. Só que o volume sanguíneo total e a varfarina, ela fica no plasma. Então, a primeira coisa a fazer é calcular 60% de 5 litros, certo? 60% de 5 litros vai ser 3 litros. Então, a pessoa tem 3 litros de plasma, certo? A pessoa tem 3 litros de plasma. Nesses 3 litros de plasma, para medicação ficar na concentração, é 4 mg para cada litro de plasma. Então, se eu tenho 3 litros de plasma, do medicamento, eu vou ter que ter 12 mg. Então, essa pessoa ela só pode ingerir, no máximo, 12 mg. E ela vai ingerir através desse medicamento aqui, ó. O medicamento é 3 mg para cada 1 ml. Então, como eu tenho que ingerir 12 mg no máximo, a quantidade de ml do medicamento que eu vou ter que pegar vai ser 4 ml. Então, a resposta é 4 ml. Então, veja que foram vários cálculos. A varfarina, ela fica no plasma. Então, primeiro peguei e descobri qual era o volume de plasma. A concentração no plasma tem que ser superior a 1 e tem que ser inferior a 4. Então, eu peguei o limite de 4. 4 mg para cada litro de plasma. Se são 3 litros de plasma, então eu só posso ingerir no máximo para essa pessoa 12 mg do medicamento. E para ingerir 12 mg do medicamento, como o medicamento é 3 mg para cada 1 ml, eu só posso dar para ele 4 ml desse medicamento. Então, essa é a questão, certo? São questões complexas. Essa questão, por exemplo, ela é uma questão do Enem. E várias das que a gente vai ver aqui são questões do Enem, certo? Essa daqui também é uma do Enem também. Chatinha. Vamos lá. Seguinte.
O vinagre vem sendo utilizado desde a antiguidade como conservante de alimentos, bem como agente de limpeza, condimentos. Um dos principais componentes do vinagre é o ácido acético, de massa molar 60 gramas por mol, cuja faixa de concentração deve se situar entre 4% e 6% mV. Esse mV é um tipo de concentração. O que é que significa 4% mV? Que é 4 gramas em 100 ml, certo? Esse 4% mV é que é 4 gramas em 100 ml, certo? É isso que significa. Em um teste, eu perdi o bichinho, tá aqui. Em um teste de controle de qualidade, foram analisadas 5 marcas diferentes de vinagre e as concentrações dos ácidos acéticos em mol por litro se encontram no quadro. A amostra de vinagre que se encontra dentro do limite tolerado é. Então, ele quer qual a amostra de vinagre que está no limite tolerado. O limite é entre 4% e 6%. A gente pode fazer esse limite em mol por litro, só que assim, dá um pouquinho de trabalho. A gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui é 4 gramas por 100 ml e é 6 gramas para cada 100 ml. Aí a gente acrescenta mais um zero aqui. Se eu acrescentar mais um zero, vai ficar 1.000 e vai ficar 40. Então, vai ficar 40 para cada 1.000, certo? Vai considerar 1.000 aqui, porque aqui ele coloca ó, em mol por litro. Esses 40, se eu dividir, aí eu vou dividir por 60. Se eu dividir por 60, eu vou ter 0,66. E aqui, se eu fosse botar 60 e 60 mil, se eu dividir por 60, fica 1. Então, eu tenho que pegar a concentração que está entre 0,66 e 1. Alguém aqui está entre 0,66 e 1, tá, ó, esse cara aqui, ó. Esse último aqui está entre 0,66 e 1. Então, ele é a única marca que está dentro do tolerável. Foi o que eu fiz. Eu peguei 4% MV, que é 4 gramas por 100 ml, coloquei 1.000 ml, que era 40, e peguei os 40 e passei para mol. Como? Dividindo pela massa molar. E aí deu 0,66. Fiz a mesma coisa com 60, que deu 1. Então, desses caras aqui, o único que está dentro da faixa tolerada é esse cara aqui, ó, que é o item 5. Nessas questões tem muita malandragem, tem muita colocar para 1.000, regra de 3. Essas não são questões fáceis, não. São questões que a pessoa tem que ter uma certa iniciativa para fazer. 10. A 10 é a seguinte. Industrialmente, a hidrólise e reação com a água de resíduos celulósicos visando a obtenção de açúcares é realizada pela ação do ácido sulfúrico em temperatura, pressão elevada. Após a hidrólise, a solução concentrada de ácido sulfúrico é igual a tal. Ele deu a concentração. Para facilitar a purificação dos açúcares, a solução ácida deve ser neutralizada a temperatura de 50. As seguintes substâncias foram disponibilizadas para neutralização: tal, tal, tal e tal. Considerando que para essa neutralização foram gastos 200 ml de solução aquosa de hidróxido de amônio, com concentração de 0,4 mol por litro. Determine o volume de solução aquosa ácida que foi neutralizado, ou seja, quanto do ácido foi neutralizado e a concentração obtida do sal.
Essa questão tem uma maneira mais fácil de resolver e tem uma maneira mais assim, mais lógica de resolver. Eu vou resolver da maneira mais fácil, que é assim: um mol desse ácido, um mol de ácido, reage com 2 mols da base, certo? Assim como Na, um número de mols de ácido, vai ter para Nb, que é o número de mols da base, certo? Aí temos essa fórmula que é assim: molaridade é o número de mols pelo volume em litros. Molaridade é o número de mols pelo volume em litros. E se eu fizer a cruzadinha aqui, eu descubro que o número de mols, então, ele é a molaridade vezes o volume em litros. Então, aqui, a gente pode fazer assim, ó. Esse cara, esse Ma, pode ser assim, ó. Molaridade do ácido vezes o volume de ácido sobre 1, que é esse coeficiente. Molaridade da base vezes o volume da base sobre 2, que é esse coeficiente. Dessa forma, fica mais fácil fazer. Por exemplo, a molaridade do ácido é 0,2. O volume do ácido é o que eu quero descobrir. Molaridade da base. A base ele deu é 0,4. O volume da base. O volume da base é 200 sobre 2. Então, assim a gente já vai conseguir fazer. Esse 2 corta com esse 0,4, que fica 0,2. E o 0,2 corta com 0,2 aqui, ó. Então, o volume do ácido acaba sendo 200 ml. Então, o volume do ácido passa a ser 200 ml. Existem outras formas de fazer também, certo? Eu só acho essa mais prática, tá? O item B, ele quer a concentração obtida em relação ao sal, certo? Ele quer a concentração obtida em relação ao sal. Em relação ao sal, a gente vai fazer o seguinte, ó. O cara gastou da base, ele gastou 200 ml e 0,4 mol por litro. Então vamos ver quantos mols ele gastou aqui. Ou seja, é 0,4 mols para cada 1 litro, que é 1.000 ml. Então, se é 0,2 litros, vamos ver quanto ele gastou. Então, 0,2 vezes 0,4, se é 0,2, aqui é 1 litro, realmente, não é 1.000 litros, não. Aqui é 1 litro. Então, 0,2 vezes 0,4 vai ficar 0,08. Então, esse cara aqui, ele gastou 0,08. Pela proporção de 2 para 1, se 2 mols dele produz 1 mol desse aqui, se ele gastou 0,08, vai se produzir aqui 0,04 mols. Então, vai ser produzido aqui 0,04 mols de quem? Do sal em questão. Mas ele quer isso? Não, ele quer em mol por litro. Então, você vai pegar esse 0,04 mols e vai dividir pelo volume. Mas qual volume? É o volume total, ou seja, é os 200 ml do ácido mais os 200 ml da base. Então, você vai dividir, na verdade, por 0,4 litros. Tá, o item B, ele quer saber qual é a concentração do sal que vai ser obtido, certo? Para eu saber a concentração do sal que vai ser obtido, eu tenho que saber o quê?
eu tenho que saber quantos mols de sal vão ser obtidos e o volume. Para saber quantos mols vão ser obtidos, eu peguei os dados da base que ele me deu, que foram gastos 200 ml, 0,4 mol por litro. Então, eu peguei isso e descobri quantos mols da base foram gastos. Pela estequiometria, 2 mols desse cara formam um desse. 2 mols da base formam 1 mol do sal. Então, se eu gastei 0,08 mol da base, eu vou formar 0,04 mol do sal. Então, 0,04 mol do sal foi formado. Esse 0,04 mol de sal, para eu saber a concentração dele, agora eu tenho que dividir pelo volume. Nessa do sal não dá. Nessa do sal, assim, pode ser que dê certo nessa do sal, porque a gente quer a concentração, a gente sabe o volume. Podia usar também a mesma coisa. Podia usar a mesma coisa, porque eu que não sei. Eu é que não quis fazer assim. Fica 0,4, fica 0,4 por 0,1, fica 0,1 mol por litro. Podia fazer assim, eu acho. Tu fez assim, deu certo? Então pode fazer assim, essa mesma coisa, essa mesma merda. Vai fazer essa mesma bosta aí. Tu pode pegar a concentração desse sobre um, sobre 2 e pegar a concentração do sal. O volume, tem que lembrar que é 400 o volume, porque é o que você tem que lembrar, porque do sal vai somar os volumes e aí você descobre do mesmo jeito. É a mesma merda. Mas pelo menos eu fiz de outra forma aqui para vocês verem, certo? Mas enfim, é isso aí. Questão grande. Questão dessa já dá é medo, a questão dessa. O leite de magnésio é o nome comercial da suspensão do hidróxido de magnésio, numa concentração de aproximadamente 7,25% em massa. A principal aplicação parará antiácido, laxantes, produto ganhar seu adepto, desodorante, nossas glândulas, parará, suor, cloreto de sódio, tarará, 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 sua função é regular, temperatura, metabólicos, produz composto cheiro ruim, porém, nas bactérias, parará, 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 pronto. Vamos chegar aqui agora. Considerando que, em um dia, a quantidade de ácido capróico eliminado no suor de um ser humano adulto é de 2,32 miligramas. Qual a massa mínima? Que questão é essa, mano? De leite de magnésia. Parece questão de estequiometria. Qual a massa mínima de leite de magnésia que deve ser usada diariamente para neutralizar completamente esse ácido? Ele quer saber disso. Ele devia ter a reação. Questão parece de estequiometria. Mas tem um títulozinho aqui, ó. Você vai colocar, ó. O ácido capróico é esse aqui. É o 2,32 miligrama. E esse cabo aqui vai ser 7,25% de X. Aí esse cara aqui vai ficar 2 vezes 116. E esse cabo aqui vai ficar 58.
E aí vai fazer uma regra de 3. Só que tem que tomar cuidado. Não, tomar cuidado não, porque assim, o X já vai ser em miligrama. Porque ele quer o X em miligrama mesmo. Esse 2,32 aqui vai coincidir quando eu dobrar aqui, ó. Ou seja, ó, quando eu dobrar aqui, quando eu fizer duas vezes isso, vai dar 232, que vai cortar com esse cara, que vai dar 100. Quando eu multiplicar no cruzadinho, 100 vai morrer com 100. Vai ficar 7,25. X vai ser igual a 58. Então, x vai ficar 58 dividido por 7,25. 7,25. 7 mais um quarto. Quarto vai ser 28, 28 é 29. Vai ser 29 quartos, que vai ficar 8. Essa divisão aqui vai ficar 8 certinho. Então vai ser C de casa. Questão maluca. Eu achei que essa questão nem de solução é. Parece mais a questão de estequiometria normal. Mas, e aí a resolução dela? Certo? Vamos passando para a próxima. Até porque nesse TD tem muitas. Nesse TD tem muitas. Tem muitas que eu exagerei. Ó, para preparar uma solução destinada à intravenosa dentro da veia, um técnico pesou 30 gramas de um medicamento sólido. Transferiu essa amostra para um balão volumétrico de 200 ml. Acrescentou um pouco de água destilada e agitou até o sólido se dissolver completamente. A seguir, completou com água destilada até a marca do balão. Tudo isso foi feito em condições laboratoriais adequadas de asepsia. Expresse a concentração em gramas por litro. Então vai ser 30 gramas. E o volume em litros, 200 ml, vai ficar 0,2 litros. Então vai acabar ficando 300 por 2. Vai ficar 150 gramas por litro. Então a concentração é 150 gramas por litro. B. Qual o volume dessa solução deve ser administrado em um paciente a fim de que ele receba a dose de 750 miligramas do bicho? Ele quer saber, ele quer saber qual é a dose. Você pode fazer até por regra de 3 aqui, ó, porque 200 ml, 200 ml tem 30 gramas. Então, para ter 750 miligramas, tem que ser X. Tem que ser X. Aí, como isso aqui é miligrama, você pode passar para grama. Você pode tirar o milho aqui e voltar 3 casas. Uma, duas, três. Aí você pode fazer essa conta aqui. Pode cortar o zero aqui com o zero aqui. Vai ficar 3x. Vai ser igual a 0,75 vezes 20. 0,75 vezes 20 é 3 quartos vezes 20. Vai dar 15. Então, x vai ficar, dividindo aqui, vai ficar 5 ml. Então, vai ficar 5 ml a dose que ele tem que tomar. Em 5 ml é que vai ter isso aqui. A massa molar desse medicamento é 120 gramas por mol.
Expresse a concentração da solução preparada em mol por litro. Então, se ele quer em mol por litro, a gente já tem o quê? A gente já sabe que é 150 gramas por litro. Basta saber esses 150 quantos mols são. Então, eu pego 150, um mol é 120, divido por 120. Se eu dividir 150 por 120, se eu dividir por 3 aqui vai dar 5. Por 3 aqui vai dar 4. 5 dividido por 4 vai ficar 1,25 mol por litro. Então vai ficar 1,25 mol por litro nesse item C. Vê se vocês conseguiram entender todos os passos aí que eu fiz. Não é para ficar fingindo que entendeu, é para ver se realmente entendeu, certo? Porque às vezes eu faço rápido, já tenho experiência e faço por regra de 3. Deixa eu ver aqui. Mandaram uma mensagem, deixa eu ver aqui. Pode repetir o item B sem ser regra de 3. Pois é, o meu tinha dado 50. É, eu posso ter errado. Eu fiz a regra. Não, porque assim, na verdade, você tem a concentração, é 150 gramas por litro. Ou seja, é 150 gramas em 1 litro, que é 1000 ml. Aí o que é que o cara quer? O cara quer 700, esse cara quer 0,75 gramas, que é 750 miligramas. Qual é o volume? X. Aí você tem que fazer essa conta aqui. Aí você pode cortar um zero aqui com um zero aqui. Vai ficar 15x. Vai ficar 0,75 vezes 100 fica 75. E o x passa dividindo aqui, fica 5. Eu fiz até de outra forma. Ou seja, a concentração, né, 150 gramas por litro. Então é 150 gramas para cada 1000 ml. Se o cara quer 0,75, ele quer x. Aí eu cortei um zero aqui com um zero aqui, ficou 100. Quando eu multipliquei o 100, isso aqui virou 75, dividido por 15 dá 5. Eu fiz basicamente a mesma coisa aqui, 230, 0,75x. Aí eu cortei um zero aqui com um zero aqui. 0,75 multiplicado por 20 vai dar 15. Então ficou 3x é 15, então dá 5. Eu acho que eu fiz certo. Eu acho que eu fiz certo. Eu fiz duas vezes, deu a mesma resposta. Mas assim, fazer sem ser por regra de 3 é complicado, porque precisaria usar a fórmula. Concentração é a massa sobre o volume. Aí a concentração é essa. Concentração é 150. Aí qual é a massa? Massa você quer 0,75. Qual o volume? O volume é X, V. Porque tem que casar. Esse aqui é grama por litro ali, tem que ser grama. Esse V aqui que tu vai achar vai ser em litro. Aí tu vai achar esse V em litro. Aí o V em litro vai ficar bem pequenininho esse número. E aí tu vai ter que depois passar para ml. Mas seria algo assim. É usar a fórmula. É, mano, vocês estão doidos, vocês estão errando a divisão. Vamos fazer isso aqui. A 20ª edição da Copa do Mundo de Futebol teve no Brasil como um país convidado para sediar o evento. Como todo evento esportivo desse porte,
O seguinte aspecto merece atenção e preocupação: a fiscalização do doping de atletas. O uso de substâncias anabolizantes para aumentar a força física e resistência ou ainda a tolerância à dor tem aumentado ultimamente nos anos em que a modalidade esportiva. Um dos anabolizantes derivados da testosterona, conhecido como dianabol, causa um aumento da pressão arterial e queima de gordura. Suponha que um atleta ingeriu uma dose de dianabol, cuja concentração detectada em uma amostra de 5 ml de sangue tenha 6 miligramas por litro. Que volume de água seria necessário adicionar a essa amostra para levar essa concentração a tal? Então, é uma questão de diluição, porque ele quer saber qual é o volume de água que deve ser acrescentado. Diluição é concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Então, ele tem 5 ml, só que aqui está em miligrama. Ah, eu entendi o grande lance dele também. Ele deu isso aqui, ó, 5, ele deu 6 miligrama por litro. Aí ele deu a concentração aqui, que é 4 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E aqui vai ser X. Só que para eu descobrir esse X aqui, que é o volume final, eu teria que primeiro transformar isso aqui para massa. Vou transformar esse 4 vezes 10 a menos 5 em miligrama, para poder ficar na mesma concentração. Só que para isso eu vou pegar a massa do diabol aí, ó, do diabol. É 20 vezes 12, então vai ficar 240 mais. Aqui é 28 ou é 26? 28, acho. 28 mais 2 oxigênio, 32. Então, vai ficar 28 com 32. Vai dar 60, 50, 60. Vai dar 300. Então, dá 300 gramas por mol. Então, 4 vezes 10 a menos 5 vezes 300. Isso aqui vai dar 1.200 vezes 10 a menos 5. Aí eu volto duas casas. Vai ficar 12 vezes 10 a menos 3. Só que fica grama. E esse menos 3 ele é miligrama. Então, na verdade, fica 12 miligrama. Então, aqui é 12 miligrama por litro. Então, na verdade, a conta é 5, 6, 12x. Que volume de água seria necessário adicionar a essa amostra? Aí o X. Só que quando a gente faz para levar essa concentração a tal, só que essa concentração tá é maior, 1.200, voltei, 10, dá 12 miligramas por litro. Aqui dá 6. Gente, isso aqui é 6 a menos 5.
Pera, deixa eu dar um zoom aqui. Eu acho que é -6, sabia? Que essa questão ela vai fazer sentido se for -6. Se for -6, vai fazer sentido. Se for -6. É -6, não é? Porque se for -6, vai fazer sentido. Que aqui vai ficar 1,2. Aí se for 1,2 faz sentido. Que aqui vai ficar 5, vai ficar 30 dividido por 1,2. 30 dividido por 1,2 vai dar 25. Então eu vou ter que então 25 é o volume final, mas não é a resposta. 25 é o volume final. O volume de água seria 25 menos 5, porque ele quer o volume de água. Então a resposta seria 20 ml. Mas isso considerando que é 10 a -6 aqui. Considerando que é 10 a -6. Senão não faz sentido a questão. Eu sei que a questão foi confusa, mas diga aí se você entendeu ou não. Ele quer adicionar água a uma concentração para se tornar igual a outra, que é menor. Que volume de água seria necessário adicionar a essa amostra para levar a concentração a tal? Então você tem uma amostra 6, você tem uma amostra 6 com 5. Você quer adicionar água para ficar nessa concentração aqui que eu descobri que é 1,2. Então você vai diminuir a concentração, então você vai ter que aumentar o volume. Descobriu que o X, que é o volume final, é 25. Então de água, 25 menos 5, porque é menos 5, que é o que já tinha no início. Então 25 menos 5 é 20. Então o volume de água que a gente deve acrescentar é 20, certo? Posso passar para a próxima? Entendi ou foi ou entenderam ou foi muita coisa? Que essas questões elas já são nível vestibular, já é nível já fudendo. Já é nível porreta mesmo. Nível chibata. Essa daqui. A tabela apresenta um teste de glicose. Informações apresentadas no exame de sangue. É. Aí ele diz, teste de tolerância à glicose oral. Tarará, seminha, tarará, parará. 126 miligramas por decilitros ou mais, diabetes. Supondo um paciente possua diabetes. Puta que pariu, fudeu, diabetes. Diabetes tem pelo menos isso aqui. A concentração mínima de glicose em seu sangue é de aproximadamente. Aí ele quer essa concentração, ó, em mol por litro. E aqui ele deu, ó, 126 miligramas por decilitro, certo? Por decilitro. Daniel, e agora? O que é que eu faço? Decilitro é a 10ª parte do litro. Então, se você multiplicar por 10 aqui, você vai ter 1.260 miligramas por 1 litro, certo? Se tivesse aqui 100 litros, você multiplicaria por 100 para ficar litro.
tivesse mililitros, eu multiplicaria por 1000 para ficar litro. Então, você já sabe que 1 litro tem 1.260 miligramas. Aí, agora, nós temos que passar isso para mol, certo? Como é que a gente passa isso para mol? Primeiro, passa para grama, 1,26 gramas. E depois usa a massa molar do cara. A massa molar da glicose. C6H12O6. Essa daqui eu acho que eu sei de cor, acho que dá 180, mas eu vou fazer. 6 vezes 12 dá 72, mais 12, mais 6 vezes 96 vezes 16, que é 96. Então vai ficar 9, 10, dá isso mesmo, dá 180. Bem que eu sabia, 180 gramas por mol. Então, basta pegar esse 1,26 e dividir por 180. 1,26 dividido por 180 vai ser cruel. A gente anda duas casas aqui e acrescenta duas casas, então vai ficar 126 por 180, acrescenta dois zeros. E aí 126 dividido por 18 vai dar 7. E aí vai ficar 7 vezes 10 a menos 3. Vai ficar D de dado. Que esse cabo dividido por 18 dá 7. Aí tem 10 a menos 3 aqui embaixo. Entenderam mais essa question? É questão de concentração. Mudança de concentração. Aí vocês vão pegando os paranauê aí que eu tô fazendo. Vocês vão vendo os paranauê que eu tô fazendo aí para resolver as questões. Essa daqui. Essa daqui ele diz assim: o óleo diesel rodoviário é classificado como óleo do tipo A, sem adição de biodiesel, ou tipo B, com a adição de biodiesel. Resolução da Anvisa. Fica estabelecido feitos da resolução A ou B da então. Óleo do diesel AS10, BS10, combustíveis com teor de enxofre de no máximo 10. S500 ou B500, no máximo 500. IS 1800, IS B 1800, no máximo 1800, ppm máximo. O chamado óleo diesel de referência é produzido especialmente para as companhias montadoras de veículos a diesel, que utilizam como padrão para homologação, ensaios de consumo, desempenho de teste de emissão. No Brasil, devido à segunda fase da crise do petróleo, 1979, no Brasil, devido à crise do petróleo, em 1976 foram criadas leis proibindo a venda de veículos menores movidos a diesel, apesar de haver a fabricação dos mesmos em solo nacional. Tarará. Considerando as informações contidas no texto, depreende-se que a massa máxima de enxofre existente em 1.000 toneladas do diesel S500. Então, assim, o diesel S500 tem no máximo 500 ppm. E o que é 500 ppm? 500 ppm é 500 miligramas por quilo. Ou seja, a cada quilo tem no máximo 500. Só que aí o cara vai multiplicar agora por 1.000. Porque agora ele tem 1.000 quilos, que é 1 tonelada.
Ele tem 1.000 quilos, não. Ele tem o quê? Ele tem 1.000 toneladas. Ele tem 1 milhão de quilos aqui. Então, se ele multiplicar por 1 milhão de quilos, o que é que vai acontecer? Esses três zeros do milhão vão cortar com o milho. Aí vai ficar 500 e vai ficar três zeros aqui, ó. Três zeros aqui, ó. Só que tá em grama isso. Aí eu corto três zeros, aí vai ficar 500 quilos. Então vai ficar aqui 500 quilos. Que o ppm é miligrama por quilo. Aí o cara colocou 1.000 toneladas. 1.000 toneladas é 1 milhão de quilos. Aí se eu multiplicar esse cal aí por 1 milhão, você vai ter esse número aí. Só que é em miligrama. Aí você vai passando para grama, quilograma e quilograma. Aí você vai encontrar esse número aí, 500. É confuso. Pode ser também grama por tonelada, pode ser. Pode ser 500 gramas por tonelada. E aí você já multiplica por 1.000. Porque grama e tonelada também a diferença é de 1 milhão. Pode ser também. Talvez seja até mais inteligente. É porque você é isso mais inteligente que eu. Pode ser. Certo, tô ficando ultrapassado e velho. Vamos lá. Eita, porra, olha o tamanho da questão. Eu só consigo ler no Zoom. Propriedades químicas do metanol. Ele vai falar várias propriedades, provavelmente algumas nem prestam. Formaldeído é um gás normalmente utilizado em solução, ó, 37% em massa. Esse número pode ser mais baixo, pode ser importante. Metanol, predativo, líquido incolor, massa molar tal, ponto de ebulição tal, ponto de fusão tal. Beleza, beleza. Aí designa-se por 100% formalina qualquer solução aquosa saturada que contém uma concentração de 40% de metanol em volume ou 37% em massa. É normalmente acrescentado um estabilizante como o metanol para limitar a oxidação e a polimerização. As graduações comerciais contêm normalmente de 10 a 12% de metanol, além de outras. Analisando os dados apresentados no texto, é pertinente afirmar que uma solução aquosa saturada de metanol apresenta. Então, ele só quer que você diga o que é que esse troço apresenta. Uma solução aquosa saturada de metanol. O metanol, esse 37% é do formaldeído, que é o metanol mesmo. É, a massa de 30 gramas por mol. Estranho, né? 37% em massa. É 37% em massa.
Vou fazer a 26 da página 7. Eu acho que a opção correta aqui seria essa aqui, ó. Que é a única que tem 37% em massa. 3,7 gramas de metanol em 10 gramas de solução. Assim dá 37% em massa. Primeiro que não é água. Primeiro que não é água. Porque a solução é metanol em metanol. Então eu acho que a única opção correta aqui é D de dado. D de denho. Agora vamos fazer a pedidos. Vamos fazer aqui a pedidos. Um question. A 26 da página 7. Página 7, página 7, página 7, página 7. A 26. Eita, menino. Essa daqui é uma das mais difíceis que tem. Ela é do Enem, é do Neném. Ai, diabo. Essa aqui ela é do Enem. Do Neném. Já ouviu falar do Neném? Vamos precisar da bicha toda para fazer ela. Diabo. Prepara agora, viu, menino? Ó, a hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais, sem a necessidade a presença de um solo. Uma das formas de implementação é manter as plantas com suas raízes suspensas em meio a líquidos, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração do íon nitrato então ele precisa ajustar a concentração do íon nitrato, que é o NO3-, para 0,009 mol por litro. Ele precisa ajustar. Em um tanque que contém 5.000 litros. 5.000 litros. E, para tanto, tem em suas mãos uma solução comercial nutritiva de nitrato de cálcio, com a solução de 90 gramas por litro. As massas molares dos elementos são 14, 16 e 40. O valor mais próximo do volume da solução nutritiva em litros que o produtor deve adicionar ao tanque é, então, primeiro que ele fala de uma coisa chamada nitrato de cálcio. Nitrato de cálcio. Quem é nitrato de cálcio? Aí começa já o problema. O cálcio ele é +2 e o nitrato ele é o NO3-. Se juntar aqui, o nitrato de cálcio é o CaNO3, cuja fórmula, a massa molar vai ser: o cálcio é 40, são 2 nitrogênios, são 2 vezes 14, vai ser 28, e são 6 oxigênios, 96. Então, isso aqui vai ficar 164. Passa 4 para lá, 4 para cá, vai ficar 24, 164 gramas por litro. Aqui ele colocou 90. Ele colocou 90. Só que você vai pegar 90 e vai dividir por 164. Para quê? Para você descobrir
quantos mol por litro tem aqui? Você vai fazer isso? Vai. Você vai sofrer? Vai. A questão é feita para sofrer? Sim. A função do aluno é sofrer? Sim. Deixa eu pegar aqui a calculadora. 90 dividido por 1,64. Então, aqui, ó, deu 0,548. Esse 0,548 é em mol por litro, certo? É a concentração desse cara. Mas esse cara, quando ele se dissocia em Ca mais 2 em O3 menos. Então, se aqui eu tenho 0,548, aqui eu vou ter o dobro. Então, você dobra. Quando você dobra, isso aqui fica 1,09. Fica 1,09. Então, na verdade, aqui eu tenho 1,09 mol por litro do íon nitrato, certo? Você quer saber qual é o volume que ele deve colocar aqui, o V, para encontrar esse aqui, ó. Aí você faz aproximado, você faz a fórmula da diluição. Você faz 1,09 vezes o V vai ser igual a 5.000 vezes 0,009. É um valor aproximado, porque na verdade, nesses 5.000, já vai estar um pouquinho desse volume que você vai colocar aqui. Ou seja, na teoria, você teria que colocar, no lugar desses 5.000, você teria que colocar. Não, o volume final é 5.000 mesmo. Tá certo, o volume final é 5.000 mesmo. Então aqui vai ficar 1,09V vai ser igual a essa conta. Corta, corta. Corta 30 com 30, vai ficar 45. E o V vai ser igual a 45, jumento, não é 49 não. 45 dividido por 1,09. Então vai ficar 45 dividido por 1,09. E aí dá 41. Então a resposta é que vai dar 41 litros. B de bola. É uma das questões mais chatas que tem. Sacaram? É pesado, é pesado. Se estou pedindo aqui é algo pesado. É porque vocês têm que tentar resolver mais questões aqui para a gente poder, sei lá, para a gente poder fluir mais nas aulas. Essa 19 aqui é boa, essa 19.
Vai ser 19 que é boa. Ele diz assim: pode-se dizer que o consumo per capita de ácido sulfúrico mede o desenvolvimento industrial de um país, pois esse produto químico tem uma enorme importância na indústria de base, sendo o composto mais utilizado, ficando atrás apenas da água. Alguns de seus principais usos são as baterias de chumbo e ácido presentes em automóvel na concentração de 2, fabricação de explosivos, refino do petróleo, impurezas, produção de outros ácidos, indústria de fertilizantes. Aí o cara diz assim, ó, na preparação de 500 litros de ácido de solução eletrolítica para baterias, a partir de uma mistura de duas soluções de concentração de 11 e 1, quais volumes das duas soluções devem ser misturadas? Então você quer misturar um volume de um cara com 11 com o volume de um cara com 1 para produzir a solução da bateria, que é 2. Então, olha o que é que você tem que fazer. Você vai chamar esse volume aqui de VA, você vai chamar esse volume aqui de VB. Você quer preparar 500, ou seja, VA mais VB tem que ser igual a 500, certo? Como você está misturando mistura do mesmo soluto, ou seja, o mesmo ácido, você vai poder usar a regrinha que é assim, ó, 11 VA, que é a concentração vezes o volume, mais 1 VB, que é a concentração vezes o volume, vai ser igual a 2, que é a concentração final, vezes 500. Então vai ficar 11 VA mais o VB vai ser igual a 1000. 11 VA mais VB vai ser igual a 1000. E aí você vai resolver esse sistema. Você multiplica essa por menos 1, por exemplo. Então vai ficar menos VA menos VB igual a menos 500. Soma. Se somar, vai cortar, vai ficar 10 VA vai ser igual a 500. Jogo 10 para lá, então VA vai ser igual a 50. Então o volume de A tem que ser 50 ml. Se o volume de A tem que ser 50, o volume de B vai ter que ser de 450 ml, já que você vai precisar dos dois juntos sendo 500. Então essa também é uma questão inteligente, no qual você tem duas coisas de concentrações diferentes. Você deve misturar uma proporçãozinha de cada para obter algo que ele já deu que é para ser obtido, que é 2 mols por litro ali, certo? Então essa também é uma questão inteligente que vale a pena a gente ter feito. Tá beleza? Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser pedir alguma questão, porque já olhou no TD, achou feia, ou então quer só achar por achar, ora, seria a próxima essa aqui, da nossa lista. Na verdade, é 50 litros e 450 litros, sim. Porque ele quer formar 500 litros, então não faz sentido ser ml. Essa 20 é boa também. As águas subterrâneas apresentam geralmente teores de cloreto inferiores a 100. Já as águas dos mares são abundantes, com valores entre 18.000 e 21.000, podendo chegar a 220.000. Em se tratando de portabilidade, a portaria tal do Ministério da Saúde estabelece o valor máximo de 250. Então, o valor máximo de 250 miligramas para o íon cloreto.
como padrão de aceitação para o consumo de água. O íon cloro não é prejudicial aos seres humanos, mesmo em concentrações razoáveis. Porém, acima de 250, conferem um sabor salgado que é desagradável para muitos consumidores. O teor de cloreto é determinado por titulação da água com a solução padrão de HNO3. A equação da reação envolvida está representada abaixo. Então, Cl- mais HNO3, HCl mais NO2. Baseado na portaria do Ministério da Saúde e considerando que, na determinação do teor do Cl em uma amostra de 50 ml de água, foram gastos 10 ml de uma solução 0,05 disso aqui, responda qual a concentração de um cloreto e se essa água pode ser consumida. Então, ele colocou 50 ml aqui de cloreto e foi gasto para neutralizar 10 ml desse fulano nessa concentração, 0,05. Então, a gente pode fazer aquela putaria que é M do ácido, na verdade é M1V1, né? Mesmo merda. Fazer assim, ó. M1V1 sobre 1, que o coeficiente desse cara aqui é 1, e aqui também é 1. Vai ser M2V2 sobre 1. Então, ó, a concentração eu não sei, o volume é 50 ml, o volume do outro é 10 ml e a concentração do outro é 0,05. Então, esse M1 vezes 50 vai ser igual 10 vezes 0,5 fica 0,5. E esse M1, então, ele vai ficar 0,5 por 50. Posso cortar aqui assim, que aqui vai ficar 0,1 por 100. Vai ficar 0,001. Fica 0,001 o quê, Daniel? Mol por litro. Eu estou fazendo isso em mol por litro. Só que a concentração do cloreto é esse aqui. Então vai ficar 0,001 vezes 37,5. 35,5. Vai ficar 0,037,5. Isso em gramas. Em miligramas, a gente vai passar para 3 casas. Vai uma, vai duas. Não, porque fica 0,01 vezes 37, fica 0,037. Aí, isso aqui está em grama. Em miligrama vai ser uma, duas, três. Fica 37,5 miligrama por litro, então. Vai dar 37,5. Então, deu abaixo. Qual é a concentração em mol por litro no item A? A não ser que eu tenha feito errado. Eu botei 37, eu botei 35. Eu botei 37, é 35, é 35, é 35. Então, no item A, é 0,000. Não, botei zero demais agora. É 0,001 mol por litro. E no item B, a água pode ser consumida? Sim, porque a concentração deu abaixo de 250. Por isso que a água pode ser consumida. É muito comum esse tipo de questão, no qual você faz como se fosse um teste, analisando algo, para depois você saber se a água pode ser consumida ou não.
certo? Ó, de novo a da varfarina, tá repetindo, ó. Varfarina eu repeti já. Essa daqui da PPM. Essa daqui é uma boa do PPM. Vocês não gostam que eu peço para vocês fazerem, né? Então, vamos fazer. Eu sei que assim, desse texto todinho, a única coisa que serve é a palavra albumina. A palavra albumina aqui, ela ajuda a gente a saber a proteína do ovo. E depois ele diz assim, ó, no rótulo de determinada caixa de ovo de galinha consta que 50 gramas de ovos contém 25 miligramas de cálcio. Então ele está dizendo que em 50 gramas de ovos contém 25 miligramas de cálcio. Ele quer que você dê esse teor de cálcio em ppm. Então ele quer que você descubra quanto equivale isso em ppm. Ou seja, você ter 25 miligramas em 50 gramas, quanto equivale isso em ppm. E aí, para fazer ppm, você faz o seguinte. O que é o ppm? Pera, cara, onde é que eu tô riscando aqui? Sei lá, essa pode ser a última, não sei. Ó, ppm é miligrama por quilo. ppm é miligrama por quilo, certo? É, o cara deu 25 miligramas. Só que ele deu em 50 gramas. Só que basta eu pegar 50 gramas e passar para quilo. 50 gramas em quilo é 0,050. Ou seja, eu passo 50 gramas para quilo, ó, volta uma, volta duas, volta três. Então vai ficar 0,050. Aí aqui eu ando duas casas, acrescento dois zeros. Então vai ser dois zeros e aqui fica 5. E fica 2.500 por 5 fica 500. Ó. Então fica de 500 ppm. Fica B 500 ppm. Eu tenho resolução de algumas outras questões desse assunto. Inclusive, algumas questões da turma clássica também servem para vocês. E eu fiz com eles a resolução de algumas, que algumas são diferentes da de vocês. Eu posso até enviar para vocês, porque pode ajudar, já que é o mesmo assunto, que essa parte de Química 2 é basicamente o mesmo assunto, é concentração, diluição, mistura. Então eu posso até enviar para vocês ficarem com mais opções, certo? Mas assim, são 7h40. A gente, porque hoje é menos tempo, então a gente pode ir encerrando. Eu vou mandar para vocês o vídeo da resolução deles, certo? Então, e se quiserem mais vídeos, vocês me peçam. Se quiserem mais vídeos, vocês me peçam no grupo, que eu sempre passo o vídeo no grupo.